3. Jeff Snuts. Em agosto de 2018, Susan Rainwater morava em uma fazenda nos arredores de Edenville, Washington. A mãe e avó de 66 anos era empresária e criadora de cavalos árabes. Ela e o marido eram donos de uma agência de seguros independente. Na manhã de 9 de agosto de 2018, Rainwater saiu para um passeio de bicicleta. Por volta das 10h15, a bicicleta dela foi encontrada abandonada no lado norte da rodovia estadual 7. Ao examinar mais de perto, ficou claro que a bicicleta havia se envolvido em algum tipo de acidente. Na vala ao lado da estrada, estava o corpo sem vida de Susan Rainwater, de 66 anos. A polícia foi chamada. Eles concluíram que Susan Rainwater foi atingida por trás por um veículo grande. Acreditava-se que era um caminhão preto. Nenhum pedaço de metal foi encontrado no local. Não era da bicicleta, então a polícia achou que era do caminhão. A polícia decidiu divulgar uma foto do pedaço de metal. Acabou sendo postado no subreddit. O que é isso? Isso gerou dezenas de respostas. Um deles era um usuário chamado Jeff Snuts. No dia 10 de agosto, um dia após Susan Rainwater ter sido morta, ele escreveu que já tinha sido inspetor de carros. Ele acreditava que era uma peça do farol de um caminhão Chevy de meados dos anos 1980. Ele encontrou uma foto da peça como exemplo. A polícia do estado de Washington estava monitorando o subreddit e notou as postagens de Jeff Snuts. No mesmo dia, a polícia recebeu uma dica de que o motorista era Jeremy Thomas Simon, de 37 anos, que morava em Roy, Washington. Ele dirigia uma Chevy K10 de 1986. Esse é o tipo de caminhonete que Jeff Snuts mencionou. A peça era da polícia, que foi até a casa de Simon. Uma caminhonete preta estava atrás de um portão na propriedade. A frente estava virada para longe da estrada, então o detetive não conseguiu ver se havia algum dano. Nos 3 dias seguintes, o detetive observou a propriedade e a caminhonete não se moveu. No 3º dia, ele viu Simão entrar na caminhonete e dirigi-la. Ele parou Simão e perguntou o que tinha acontecido com a frente da caminhonete. Simão disse que tinha atropelado um cervo. O detetive o confrontou e Simão admitiu ter atropelado Susana Rainwater. Ele disse que estava dirigindo quando adormeceu ao volante. Ele achou que tinha batido em uma caixa de correio, mas quando olhou para trás e viu a bicicleta destruída, soube que tinha atropelado alguém. Ele disse que riu porque não queria ver um corpo morto. Simão foi preso depois que Simão foi preso. O policial estadual Cameron Watts postou o seguinte no Twitter: detetives da WSP fizeram uma prisão hoje pelo atropelamento fatal sem bicicleta ocorrido na quinta-feira em Edenville. Usuários do Reddit identificam uma peça quebrada de carro fotografada como farol de caminhão Chevy dos anos 1980. Uma denúncia anônima local confirmou que levou à prisão do motorista de uma Chevy K10 de 1986. Fim da citação. Simão teve problemas com abuso de substâncias. Quando ele foi preso, ele estava com heroína em sua posse. Um acordo judicial foi feito. Em janeiro de 2018, Simão se declarou culpado de homicídio veicular, fuga do local do acidente e posse de drogas. Ele foi condenado a 53 meses e meio, o que equivale a aproximadamente 4,5 anos. Ele cumpriria metade da pena na prisão e o resto em liberdade condicional, caso concluísse o tratamento contra drogas. Não se sabe quanto tempo Jeremy Simon passou na prisão, e atualmente ele não está encarcerado em Washington. 2. Lilanna Bramble. Em outubro de 1980, a família Major morava em um trailer em Verona, Kentucky, uma área não incorporada com uma população de cerca de 1.500 pessoas. Helen Major, que usava seu nome do meio Marlene, e seu marido William eram conhecidos assim. Bill tinha 2 filhos, um filho de 8 anos, Donald, e uma filha de 4 anos, Lilanna.
Bill trabalhava como mecânico de automóveis autônomo, morava em um trailer na mesma propriedade e era amigo do casal, Glenn St. Hilaire. Glenn havia passado pela região meses antes, quando seu carro quebrou. Bill estava consertando o carro dele. Levou 3 dias para consertar o carro e durante esse tempo, Glenn fez amizade com um casal, então decidiu não ir embora. No dia 13 de outubro de 1981, Glenn foi ao departamento do xerife porque queria registrar o desaparecimento de Marlene, de 26 anos. Glenn tinha uma história incomum para contar à polícia. Ele disse que ele e Marlene tinham um relacionamento sexual. Não só Glenn sabia disso, como também havia incentivado. Glenn disse que 3 noites antes, Bill e Marlene tiveram uma discussão. Ele foi a uma lanchonete local para dar um tempo para eles. Quando voltou, encontrou Bill sozinho em casa. Bill explicou que Marlene tinha levado as crianças e ido embora. Glenn disse que dias depois, soube que as crianças estavam, na verdade, sendo cuidadas por um amigo da família. Glenn ficou imediatamente desconfiado. Por que Bill mentiria sobre isso? Além disso, Glenn sabia que Marlene nunca deixaria seus filhos para trás. Glenn disse isso antes de ela desaparecer. Marlene disse a ele que, se algo acontecesse com ela, ele deveria entregar seu diário para a polícia. Então Glenn entregou o diário dela. Marlene havia escrito isso, ela descobriu. Em 1975, Bill foi condenado por agredir sexualmente 2 meninos com menos de 12 anos. Além disso, ele escreveu que pegou Bill fazendo algo inapropriado com o filho deles. Marlene escreveu que estava planejando deixar Bill e que iria exigir a guarda dos filhos. Se ele lutasse contra ela, ela iria expor que ele tinha antecedentes criminais por má conduta sexual com um menor e que ele estava abusando do próprio filho. Especificamente, ela iria contar para a mãe dele, escreveu ela, que Bill preferia morrer a deixar que a mãe soubesse que ele estava abusando dos próprios filhos. A polícia interrogou Bill. E ele disse que ele e Marlene tiveram uma briga e ela foi embora. Ele não sabia onde ela estava. A polícia observou que o carro de Marlene estava desaparecido, enquanto seus pertences pessoais, incluindo remédios e bolsa, ainda estavam na casa. Bill foi solicitado a fazer um exame de polígrafo e ele recusou 1 semana depois que sua esposa de 9 anos desapareceu. Bill vendeu muitos dos pertences deles e se mudou para Rhode Island, onde sua família morava com seus 2 filhos. Após sua partida, a polícia revistou a casa abandonada deles. Eles não acharam evidências físicas do que ocorreu com Marlene. A polícia também pode acusar Bill de ter abusado sexualmente do filho dele. O diário continha apenas referências vagas ao abuso, e isso não era evidência suficiente. 1 ano depois do desaparecimento de Marlene, Bill se casou novamente. Bill sempre disse aos filhos que a mãe deles os havia abandonado. Ele dizia que ela era viciada em drogas e fazia trabalho sexual. Durante 4 anos após o sumiço de Marlene, o filho de Bill e Marlene, Daniel, de 13 anos, contou à madrasta que Bill vinha abusando dele e de sua irmã, Lilana, de 9 anos há anos. A madrasta chamou a polícia e Bill foi preso. Ele foi condenado e sentenciado a 15 anos de prisão. Depois que Bill foi preso, Donald e Lilana foram morar com a avó materna deles em Kentucky. Um dia, Lolana perguntou à avó sobre o paradeiro da mãe dela. A avó disse a ela que a mãe provavelmente estava morta e que o pai provavelmente a tinha matado. Bill acabou cumprindo 11 anos de prisão e então foi imediatamente preso novamente. Aconteceu que a polícia do Kentucky descobriu que ele havia abusado sexualmente de 2 meninos quando morava lá, antes de Marlene desaparecer. Bill ficou preso por um curto período. Depois, o grande júri determinou que não havia provas suficientes. Então, as acusações foram retiradas. Pouco depois que Bill foi solto, sua filha, Lilana Bramble, entrou em contato com ele. Lilana disse ao pai que sabia que ele tinha matado a mãe dela. Ela disse que não tomaria nenhuma medida legal se ele dissesse onde estavam os restos mortais da mãe dela, para que pudesse lhe dar um enterro digno.
Lilana afirma que o pai riu e disse: "Se você acha que eu vou te contar onde sua mãe está enterrada, você está louca." Isso deixou Lilana irritada e ela decidiu investigar o assassinato por conta própria. Ela assistia a programas de crimes reais na televisão para se preparar aos 20 anos de idade, 16 anos depois do desaparecimento da mãe. Lilana conseguiu o arquivo do caso no departamento do xerife. Pela primeira vez, ela soube do diário da mãe. Ela também descobriu que cerca de um ano após o desaparecimento da mãe, em dezembro de 1981, um crânio foi encontrado em um terreno baldio não muito longe de sua casa. Foi determinado que a mulher levou um tiro no rosto e a bala saiu pelo crânio. Acredita-se que tenha sido causado por uma pistola 9mm. O pai dela, Bill, possuía uma pistola 9mm na época do desaparecimento dela. Ele a vendeu pouco antes de eles se mudarem para Rhode Island. O problema era que o crânio estava sem a mandíbula e sem todos os dentes. Então, os registros dentários não podiam ser usados para identificar o crânio. Lilana foi até o campo onde o crânio foi encontrado e procurou por mais restos, porém, ela não encontrou nada de interessante. Lilana comprou um caderno de espiral e começou a questionar todos que conheciam sua mãe. Isso incluía Glenn St. Hilaire, que estava tendo um relacionamento sexual com Marlene quando ela desapareceu. Glenn disse que percebeu que Bill incentivou o relacionamento para manter Marlene, e principalmente as crianças em sua vida. Glenn e várias outras pessoas disseram a Lilana que Bill lhes contou que, se Marlene o deixasse, ele a mataria. Disseram que Bill afirmou saber cometer um assassinato sem ser pego. Ele disse que ia atirar nela e depois decapitá-la. Ele tinha removido a mandíbula e todos os dentes. Ele planejava usar a coronha da arma para arrancar os dentes. Por fim, ele ia picar o corpo em pequenos pedaços e depois espalhar as partes por todo o estado. Mais do que nunca, Lilana acreditava que o crânio era de sua mãe. Testes de DNA não haviam sido feitos no crânio por causa das limitações da tecnologia. Então, no início de 2001, sua tia contou a ela sobre um novo tipo de teste de DNA que funcionaria. Lilana acessou a internet e descobriu isso. Alguns anos antes, o FBI havia usado uma nova forma de teste de DNA e trabalho forense chamada DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é o material genético encontrado nas mitocôndrias, que são as estruturas dentro das células responsáveis por produzir energia. Ao contrário do DNA nuclear, ele é transmitido apenas pela mãe, tornando-o particularmente útil para rastrear a ancestralidade materna e identificar restos mortais. Quando o teste de DNA tradicional não é possível, esse tipo de DNA é frequentemente utilizado em casos forenses porque permanece mais estável em amostras degradadas. Lilana levou todas as informações que havia coletado ao departamento do xerife e pediu que fizessem um teste de DNA mitocondrial no crânio e comparassem com o DNA dela. O problema era que o teste custava cerca de $20 mil e o condado não queria pagar por isso. A irmã de Marlene decidiu sacar o dinheiro da sua aposentadoria para pagar pelo teste, mas então o condado interveio e pagou pelo teste. Em 2001, os resultados do teste chegaram. Era o crânio de Marlene Major. Essa foi a primeira prova no caso de que ela havia morrido. No entanto, ainda não havia evidências suficientes para acusar Bill de assassinato, mas acabou que Bill havia confessado para alguém em 1996, quando estava preso em Kentucky. Depois de ser preso ao sair da prisão estadual de Rhode Island por abusar dos próprios filhos, ele ligou para o pai, Jim. Bill confessou ao pai que havia matado Marlene. Ele disse que eles tinham discutido e que ela puxou uma arma. Ele tomou a arma dela e estava tão bravo que atirou nela. Foi o que ele disse. Ele continuou puxando o gatilho até acabar as balas. Foi o que ele disse. Ele jogou o corpo dela em uma dolina. Depois, empurrou o carro dela para dentro do rio Ohio. Jim disse que relatou a confissão à polícia. Infelizmente, a ligação telefônica não foi gravada.
O promotor destacou que Jim contar a eles que seu filho havia confessado era uma prova de boato, que não era admissível no tribunal. Isso era especialmente verdade porque eles tinham uma relação conturbada. A polícia precisava de algo para corroborar a confissão, mas eles não tinham nenhuma prova física. Em junho de 2001, a polícia procurou Jim e pediu para que ele ligasse para Bill, para que pudessem gravar a conversa. Jim concordou em ligar para seu filho. Estes são trechos da gravação em áudio da ligação. Alô? Alô, o que você está fazendo? Acabei de terminar o café da manhã. Acabou de terminar o café da manhã? Pelo amor de Deus, já é hora do almoço. Eu continuo recebendo ligações da Lolana e ela quer saber onde está a mãe dela para poder pegar os ossos, colocá-los em uma urna e ter um encerramento. E me prender pelo resto da vida. Cristo! Ao menos poderia ser decente e dizer onde a deixou. Eu conto onde está o corpo se você me avisar. E aí ela vai jogar tudo de volta pra mim de novo. Agora não quero policiais do Kentucky vindo me prender e levar de volta pra lá. Eles ainda não te pegaram, já faz tempo demais. Não existe isso de tempo demais. Ela apontou uma arma para você, você tirou dela e atirou nela, certo? Essa é uma versão. Essa foi a sua versão, foi o que você me contou, mas você disse que matou ela. Não, foi quando eu estava na cadeia e bem chateado. Você cometeu o crime perfeito, não foi? Não, eu não diria que foi perfeito. Você nem se sente mal por tê-la matado? Eu não tenho nenhum tipo de consciência sobre nada. Bem, você é um cara durão mesmo. Pensar que o filho que eu criei seria capaz de fazer uma coisa dessas. A polícia procurou em buracos na região do rio Ohio. Porém, o restante dos restos mortais de Marlene, seu carro e a arma do crime não foram encontrados. Mesmo assim, o promotor acreditava que havia provas suficientes semanas após a ligação telefônica. Em junho de 2001, William Major, de 57 anos, foi preso em sua casa em New Bedford, Massachusetts, em julho de 2001, enquanto estava sendo extraditado de Massachusetts para Kentucky. Bill conversou com os policiais que o estavam transportando. Durante o transporte, ele admitiu ter matado sua esposa. Eles gravaram sua confissão. Bill também disse que não sentia remorso pelo que fez. Bill Major foi a julgamento em julho de 2003, 22 anos após o assassinato de sua esposa. Ele se declarou inocente. Não havia nenhuma evidência física que provasse que Bill matou Marlene. Apesar disso, havia fortes indícios. Nas duas confissões de Bill, Ben Saint-Hilaire testemunhou sobre o tempo em que morou com a família Major. Ele disse que Bill lhe contou que mataria Marlene se ela o deixasse, atirando nela, decapitando-a, quebrando seus dentes e removendo sua mandíbula. Depois, o crânio de Marlene foi encontrado sem os dentes e a mandíbula. O promotor também exibiu a gravação da confissão de Bill durante sua extradição. Outra gravação foi a ligação telefônica com seu pai, Jim, onde ele confessou o assassinato. O diário de Marlene foi incluído como prova, porque mostrava o motivo. O júri deliberou por 43 minutos. Eles consideraram Bill Major culpado de assassinato e ele foi condenado à prisão perpétua. Em fevereiro de 2005, a condenação de Bill foi anulada. Tanto Donald quanto Lilana testemunharam que seu pai havia abusado sexualmente deles. No entanto, Bill nunca havia sido acusado em relação a esse abuso. No Kentucky, a Suprema Corte de Kentucky decidiu que isso não deveria ter sido incluído como prova. Além disso, houve testemunhos sobre Bill possuir armas. No entanto, não havia evidências de que as armas estivessem relacionadas ao assassinato. Então, sua condenação foi anulada e ele precisaria ser julgado de novo. No segundo julgamento, ele foi condenado e sentenciado à prisão perpétua. Bill Major faleceu em outubro de 2017, aos 73 anos de idade. A filha de Marlene, Lilana Bramble, que tinha apenas 4 anos quando sua mãe morreu e tinha poucas lembranças dela, é reconhecida por ajudar a solucionar o caso.
O promotor disse que o esforço que ela dedicou ao caso, mantendo pressão sobre os investigadores, levou à sua resolução final. Número 1, Bazzani, Dali, Samantha Riviera e Lamia Brown. Sarah Butler, que morava em Montclair, Nova Jersey, adorava dançar e se apresentou durante a maior parte da vida. Em junho de 2016, Sarah e seu grupo se apresentaram na noite de amadores do famoso Teatro Apollo. Eles ficaram em terceiro lugar. Após o ensino médio, Sarah passou a frequentar a universidade da cidade de Nova Jersey. No dia 22 de novembro de 2016, a mãe de Sarah a buscou na escola e a levou para casa para o Dia de Ação de Graças. Naquela noite, Sarah pegou emprestada a minivan da mãe. Ela disse que ia encontrar uma amiga. Infelizmente, Sarah nunca voltou para casa. No dia seguinte, sua mãe registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. A família e os amigos de Sarah começaram a procurá-la, assim como a van. 3 dias depois do desaparecimento de Sarah, sua mãe encontrou a minivan atrás de uma fábrica abandonada, a cerca de 6 quilômetros de casa. O aplique de cabelo dela estava ao lado da van no chão. Quando a irmã de Sarah, Bazzana Dali, viu o aplique de cabelo, ela imediatamente soube que a irmã tinha sido assassinada. Bazzani e 2 amigas de Sarah, Lamia Brown e Samantha Riviera, então começaram a vasculhar o computador de Sarah. Lamia sabia todas as senhas de Sarah. Elas acessaram a conta dela. No site de descoberta social Tagged, descobriram que Sarah havia conversado recentemente com um homem no Tagged, com o nome de usuário Lil Yacht Rock. Ele e Sarah combinaram um encontro sexual e ele pagaria $500 a ela. Depois, Sarah escreveu para ele, abre aspas, "Você não é um serial killer, né? KKK, fecha aspas." Lil Yacht Rock respondeu, não. Sarah acabou mudando de ideia e não se encontrou com o homem. 2 dias depois, Sarah conversou novamente com Lil Yacht Rock. Ela escreveu, abre aspas, "Desculpa pelo outro dia, eu fiquei muito nervosa, me senti uma idiota, mas sua voz e sua foto não pareciam combinar." Fecha aspas. Parece que Sarah enfim aceitou se encontrar com Lil Yacht Rock. Usando a foto de outra pessoa e um nome falso, Samantha Riviera criou um perfil falso no Tagged. Ela encontrou o perfil de Lil Yacht Rock e clicou em um botão que enviou um joinha em miniatura para ele. No dia seguinte, Lil Yacht Rock enviou uma mensagem para Samantha. Naquele momento, Samantha, Bazzani e Lamia estavam na delegacia. Lil Yacht Rock queria se encontrar em breve e disse que pagaria por sexo. Samantha entrou na brincadeira e disse que estava desesperada por dinheiro. Ela combinou de se encontrar com Lil Rod Yog em um restaurante próximo na próxima hora. Samantha, Bazzani e Lamia então disseram aos detetives que acreditavam que Lil Yacht Rock era o assassino e que haviam marcado um encontro com ele. As 3 mulheres ficaram na delegacia e 2 detetives foram ao restaurante. Eles encontraram o homem no restaurante, que se apresentou como Khalil, de 20 anos. Wheeler Weaver. Wheeler Weaver concordou em ir à delegacia para ser interrogado. Ele admitiu que viu Sarah no dia em que ela desapareceu. Ele disse que eles estavam juntos e que ela havia pegado outro homem. Wheeler Weaver disse que Sarah e o outro homem estavam fumando maconha. Ele não quis fumar, então pediu para Sarah deixá-lo na casa do amigo dele. Ele disse que depois disso, Sarah e o outro homem foram embora de carro e que ele nunca mais a viu ou teve notícias dela. Ele disse que passou a noite na casa do amigo, ajudando a consertar um carro. A polícia não tinha provas para manter Wheeler Weaver preso, então ele foi solto. A polícia continuou procurando por Sarah Butler. Eles descobriram que o telefone dela havia emitido sinal pela última vez na Eagle Rock Reservation em 1º de dezembro de 2016. Algumas semanas depois do desaparecimento de Sarah, seu corpo foi encontrado escondido sob alguns arbustos na reserva.
Ela foi agredida sexualmente e estrangulada até a morte com sua calça de moletom, que permanecia enrolada no pescoço. A polícia entrevistou o amigo de Wheeler Weaver, com quem ele afirmou estar na noite em que Sarah foi morta. Primeiro, ele confirmou o álibi de Wheeler Weaver e afirmou que trabalhavam em um carro. Mas depois ele admitiu que Wheeler Weaver não estava com ele e que pediu para ele mentir. A polícia também conseguiu os registros telefônicos de Wheeler Weaver no dia 22 de novembro, a noite em que Sarah foi assassinada. O telefone de Wheeler Weaver estava na Eagle Rock Reservation, onde acharam o corpo dela. A polícia conseguiu um mandado de busca para a casa e o veículo de Wheeler Weaver. Eles encontraram vários pares de luvas, roupas pretas, uma máscara de esqui preta, abraçadeiras plásticas e limpador de fluido corporal. A polícia interrogou Wheeler Weaver novamente e afirmou saber que seu amigo mentiu sobre seu álibi. Além disso, encontraram imagens de vigilância de uma loja de conveniência. Wheeler Weaver foi gravado vestindo roupas totalmente pretas, comprando vários itens, incluindo preservativos. Wheeler Weaver apareceu em uma matéria de jornal. Ele disse que ele e Sarah fizeram sexo, mas depois eles pegaram outro homem, Sarah o deixou em algum lugar e ficou com o outro homem. Nesse ponto, a polícia não estava apenas investigando Wheeler Weaver em conexão com o assassinato de Sarah Butler. Eles acreditavam que ele era um serial killer. Em 31 de agosto de 2016, Robin West, de 19 anos que trabalhava com sexo, estava procurando um cliente na rua em Newark, Nova Jersey. Ela entrou em um carro dirigido por um jovem. A amiga dela anotou a placa do carro do homem. Foi a última vez que Robin foi vista com vida. Horas depois, o corpo de bombeiros foi acionado para uma casa abandonada em Orange, Nova Jersey, que estava em chamas. Após o incêndio ser controlado, a casa foi revistada e encontrado o corpo de uma mulher morta. Ela havia sido estrangulada até a morte depois de ser assassinada. Os assassinos incendiaram a casa na esperança de destruir as evidências. O incêndio realmente dificultou a identificação do corpo. Cerca de 2 semanas depois, usando registros dentários, ela foi identificada como Robin West, de 19 anos, um detetive investigando o assassinato de Robin. Encontrou a amiga dela e ela deu a ele a placa do carro em que viu Robin entrar. Descobriu-se que o carro pertencia a Khalil Wheeler Weaver. Wheeler Weaver foi interrogado e admitiu que esteve com Robin naquela noite. Ele afirmou que a deixou em uma casa abandonada e se ofereceu para mostrar a casa ao detetive. Wheeler Weaver o levou a uma casa diferente daquela onde o corpo de Robin foi encontrado. A polícia não tinha provas para acusar Wheeler Weaver. Afinal, Robin poderia ter encontrado outro homem depois do tempo que passou com Wheeler Weaver. Depois, a polícia obteve os registros telefônicos de Wheeler Weaver e descobriu que ele esteve perto da casa abandonada onde acharam o corpo. Na noite em que Robin foi assassinada, eles determinaram que ele provavelmente assistiu aos bombeiros enquanto apagavam o incêndio cerca de 6 semanas após o assassinato de Robin. Em 22 de outubro de 2016, Joanne Brown, de 33 anos, estava passando um tempo com 2 amigos em Newark, Nova Jersey. Joanne fazia trabalho sexual enquanto eles estavam juntos. Joanne deixou a amiga usar seu telefone e a amiga foi embora. Joanne então saiu com um cliente sem o seu telefone, usando o telefone do cliente. Ela ligou para a amiga e disse que ia sair por mais ou menos 1 hora. Joanne então desapareceu, enquanto a polícia investigava Wheeler Weaver. Joa Brown ainda estava desaparecida. Isso mudou em 5 de dezembro de 2016, quando o corpo dela foi encontrado em um prédio abandonado. Ela havia sido estrangulada com sua jaqueta, e além disso, metade da cabeça dela estava enrolada com fita adesiva. Foi constatado que o telefone usado por Joanna para ligar à amiga era de Wheeler Weaver. Também no dia em que Joanna desapareceu, Wheeler Weaver ligou para o telefone dela 4 vezes. Em 6 de dezembro de 2016, um dia após o corpo de Joanna ter sido encontrado, Khalil Wheeler Weaver foi preso e acusado dos 3 assassinatos.
Após sua prisão, uma mulher chamada Tiffany Taylor entrou em contato com a polícia. Ela contou que meses antes, uma amiga a apresentou a Wheeler Weaver. Tiffany já havia trabalhado com sexo, mas estava cansada disso. Wheeler Weaver continuava pedindo para ela fazer sexo com ele por dinheiro. Ela concordou em se encontrar e pediu o dinheiro. Primeiro, ele deu a ela $200 e então ela o deixou sem fazer sexo com ele. Meses depois, Tiffany começou a receber mensagens de texto de um número que ela não reconhecia. O homem estava procurando um encontro pago. Tiffany finalmente concordou em encontrar o homem em 15 de novembro de 2016. Quando se encontraram, fazia frio e nevava. Ele usava tudo preto, inclusive uma máscara de esqui que cobria quase todo o rosto. Tiffany e o homem entraram no carro dela e iam dirigir até um motel. O homem pediu que Tiffany parasse o carro para urinar, e ela atendeu. Quando o homem voltou para o carro, ele a acertou com força na cabeça. Ele também a estrangulou até o ponto em que ela perdeu a consciência 3 vezes. Ele algemou o pulso dela atrás das costas e colocou fita adesiva sobre a boca dela. Ele mostrou o rosto e perguntou se ela se lembrava, pois ela havia roubado o dinheiro dele. Ela reconheceu Khalil Wheeler Weaver imediatamente. Wheeler Weaver então começou a dirigir. Tiffany conseguiu afrouxar a fita em volta da boca. Ela disse para ele que o celular dela, com todas as mensagens de texto entre eles, estava no motel onde ela morava. Wheeler Weaver então a levou até o motel para pegar o celular. Quando eles chegaram ao quarto do motel, Tiffany conseguiu entrar no quarto primeiro. Ela bateu a porta e trancou Wheeler Weaver do lado de fora. Ela imediatamente chamou a polícia. Wheeler Weaver bateu na porta algumas vezes, mas depois saiu do local. A polícia chegou e não acreditou na história de Tiffany sobre ter sido sequestrada. Eles nem sequer removeram as algemas que ainda estavam presas ao pulso dela. Uma semana depois, Sarah Butler foi assassinada. Khalil Wheeler Weaver foi a julgamento em outubro de 2019 pelos 3 assassinatos e pela tentativa de assassinato. Não havia muitas provas físicas. A principal prova contra Wheeler Weaver era que seu celular estava nos locais onde as mulheres foram vistas vivas pela última vez e onde seus corpos foram achados. Além disso, ele foi a última pessoa a ver ou se comunicar com as vítimas. A polícia também o pegou em muitas mentiras. A principal testemunha foi Tiffany Taylor, que testemunhou que Wheeler Weaver a atacou e ia matá-la. O julgamento durou 2 meses. Então o júri deliberou por menos de 3 horas. Wheeler Weaver foi considerado culpado em todas as acusações. Ele foi condenado a 160 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 145 anos. A irmã de Sarah Butler, Bazani Daly, e suas amigas Samantha Riviera e Lamia Brown foram creditadas por identificar Wheeler Weaver como o suspeito e atraí-lo para uma armadilha, o que colocou ele no radar da polícia. 3 anos após seu julgamento, Khalil Wheeler Weaver foi acusado de um 4º assassinato. Em 7 de outubro de 2016, Moa Duambia, de 15 anos, desapareceu após sair de casa em Newark. 3 anos depois, seu corpo foi encontrado em uma cocheira abandonada em Orange, Nova Jersey. No entanto, devido ao estado dos restos mortais, ela só foi identificada em novembro de 2021. A polícia afirmou ter provas digitais de que Wheeler Weaver atraiu Moa para fora de casa. Eles foram até a casa dela e depois para o local onde o corpo foi achado. Wheeler Weaver ainda não foi julgado pelo assassinato de Moa. No momento desta gravação, Khalil Wheeler Weaver, de 29 anos, está cumprindo pena na prisão estadual de Nova Jersey, em Trenton. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, ficaríamos muito agradecidos se você se inscrevesse no canal. Também não deixe de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado novamente por assistir.